Boa noite a todos. A gente tem que obedecer o homem do som, claro, né? Por que não? O nosso tema vai tratar da valorização da vida na noite de hoje. Mas para que a gente possa falar da valorização da vida, preciso é que nós lembremos por que não valorizamos a vida, ou o que seja não valorizar a vida. A campanha do Conselho Regional de Medicina para o mês de setembro, que veicula nas rádios, e eu sou uma mulher do rádio, a TV não me apaixona, as propagandas até eu sou meio crítica, eu gosto de ver, porque me habituei com a minha filha a assistir propagandas. Então, a ouvir propagandas. Então, ela veicula assim. O CREMES lembra nesse Setembro Amarelo que prestemos atenção às pessoas que convivem conosco. Porque muitas vezes essas pessoas, por uma questão de entender a vida, elas são suicidas em potencial. Aqui na frente nós temos uma propaganda, temos ainda? Ah, tá aqui, ó. Aí, né? Setembro Amarelo. Vou pedir desculpa, a gente ganhou da Ângela a fitinha e eu, na hora de trocar, eu esqueci a fitinha. Estou muito tristinha. Mas, enfim, é isso, né? E para que a gente possa entender e valorizar a vida, nós temos que passar pelo entendimento destas questões que são da ordem da não valorização da vida, ou seja, as tentativas contra a vida ou a tentativa contra a vida. O que nós entendemos hoje em dia sendo como autoextermínio. Existe, inclusive, a suicidologia, que é aquela ciência que estuda o comportamento das pessoas que têm propensão ao suicídio. Isso tudo, para fazer isso aqui, a gente vai descobrindo, né? Porque a gente vai vivendo um dia depois do outro e às vezes a gente não se dá conta de muitas coisas. Mas na nossa obra básica, chamada Céu e Inferno, Allan Kardec vai dizer assim, vai escrever assim: em regra, o homem não tem direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei ou qualquer outra. Sujeita-se, porém, o homem às suas consequências. Nós vamos partindo daqui, né? Mas, na verdade, o que nós queremos dizer também é que lá no ano de 1990, na década de 90, faz tempo. A Organização Mundial da Saúde, ela se deu por conta, nos relatórios recebidos dos países, né, aos quais ela fazia essa solicitação, nesta área de suicídio, nesta questão suicídio, aumentava o número drasticamente. Então, lá na década de 90, a Organização Mundial da Saúde, o órgão da ONU que cuida da saúde da humanidade ou dos habitantes do planeta Terra, esta Organização Mundial da Saúde, ela diz que o suicídio se trata de um problema de saúde pública. Aqui no Brasil, no ano de 2015, ou seja, há 10 anos atrás, então, iniciativa desta ordem também foi sendo adotada, ou seja, em todos os levantamentos organizados pelo Ministério da Saúde, o item suicídio também foi levado muito em conta e foi sendo pesquisado nos municípios brasileiros. A ciência acadêmica, os estudiosos da ciência acadêmica, eles dizem que a pessoa que ela se dispõe ou predispõe ao suicídio, né, que uma série de fatores combinados é que vão agir ou interagir com esta criatura
fazendo com que ela, ou estimulando com que ela, então, tome essa iniciativa ou tendo essa ideia fomentada de autoextermínio, né? Então, que ordens são essas? Que fatores são esses, né? Fatores sociais, econômicos, nós estamos colocando na ordem que foi passado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Psicológicos, psiquiátricos, 4, e ambientais. Isto são fatores que desencadeiam no sujeito, na criatura, na pessoa humana, o desejo, a vontade de exterminar com a própria vida. É claro que nesse levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, a tese espírita não entra. A tese espírita não entra. E por quê, né? Porque a ciência ainda não reconhece nós por inteiro. Algumas áreas da ciência, sim, já nos compreendem, já nos aceitam e nos recomendam. Mas a grande parte da ciência acadêmica não releva ou não nos aceita como uma orientação segura para tratar dessas questões do suicídio. Muito bem. A doutrina espírita, né, ela vem nos dizer, acima de tudo, que através da mediunidade ou das informações, das mensagens, das obras que chegam através dos médiums, os homens, né, são informados, são advertidos da inutilidade e o equívoco desse gesto contra a vida, contra a própria vida, né? Esse livro é Memórias de um Suicida. O prefácio deste livro é do grande poeta português. Quando eu falo português, é de Portugal mesmo, né? Camilo Castelo Branco. Ele foi um poeta, ele foi um escritor e ele, então, foi um suicida. E o prefácio, a abertura deste livro é feito por nada mais, nada menos do que este grande autor. Então, quando nós vamos lendo obras, né, deste valor, nós vamos entendendo algumas coisas, né? Inclusive, isso vai nos fazendo entender por que razões as criaturas, ou nós que aqui estamos, temos esse desejo de desertar desta existência terrena. Porque depois a gente vai se dar conta que não desertamos da vida. Que a vida é única e não tem como desertar dela. Né? Mas a gente vai andar um pouquinho. Né? Então, quais razões, né? Quais razões nós teríamos ou, né, nós contribuiriam para que nós desistíssemos, né, de viver contrariando a grande lei de conservação, a grande lei de preservação da vida. Porque nas leis divinas, quando Allan Kardec traz, né, no capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, vai tratar das leis morais. Uma das leis morais ou leis divinas é exatamente essa lei de conservação. E ali vai tratar da vida e, inclusive, vai se referir às questões do suicídio também, né? Então, uma das causas que mais chama a atenção da gente é o desgosto pela vida. Está lá na questão 943, né, do Livro dos Espíritos. O que faz com que as pessoas desistam de viver? É exatamente o desgosto. Não tem mais prazer de viver. E aí a gente precisa pensar que, além desta razão, né, porque como nós vimos, o suicídio se trata de um flagelo. A Priscila tinha colocado no WhatsApp dos estudos que eu acho que é a Beth, 45 minutos no mundo, alguém se suicida, aqui no Brasil. E no mundo é 15, né? 45 segundos no mundo e 45 minutos no Brasil. Isso é um flagelo, gente. Isso é um flagelo. Né? E nós fazemos isso por vários motivos. E o Cristiano Torque,
lá no Reformador do ano de 2012, ele fez alguns levantamentos a respeito destas causas, né? Então ele vem dizendo que a causa primeira seria o materialismo, cujo fundamento está na doutrina nihilista, é uma filosofia de vida. E o nihilismo diz assim: depois dessa vida acabou, tem mais nada. Não adianta ser bonzinho, não adianta ter um comportamento adequado na sociedade, não adianta a gente ser o Joãozinho do passo certo, porque acabou, deu. Não tem mais nada além dali da esquina, tá? Ali o acidente acontece, acabou tudo. Pois é. Quando a gente pensa nesta doutrina filosófica, nós ficamos pensando assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Se a coisa é assim, tão prática e tão drástica e tão retinha, terminou ali, acabou, pode ir embora, tchau, até nunca mais. Essa é a história, até nunca mais, né? Então, quem é que sairia ganhando com isso? Aquelas pessoas que nunca quiseram acertar, que nunca quiseram fazer o bem, que nunca prestaram atenção no belo, que nunca quiseram se informar das coisas. É claro, não é? Essas criaturas que se comprometeram com vícios, na criminalidade, quem é que sairia lucrando com isso? Essas pessoas. Porque comportamento vai, comportamento vem, não ia dar nada. Né? No dizer da gurizada, isso não ia dar nada. Então, por que nós teríamos que lutar? Por que nós teríamos que ser bom? Por que nós teríamos que ter um comportamento adequado, ajustado às leis da sociedade, se no final das contas, todos nós resvalaríamos para uma vala comum? E é justamente, né, quando a gente começa a pensar nisso, é que nós ficamos imaginando. Bom, essa doutrina certamente não crê em Deus. Então, tudo bem que se assuma como tal. Mas é incompatível pensarmos desta maneira, como essa doutrina nihilista quer, esta filosofia, né? E ao mesmo tempo nós imaginarmos a perfeição, a justiça, o amor e a bondade de Deus. Isso não combina. Tudo que foi criado por Deus tem um propósito na sua criação. Tanto a criação quanto as criaturas. Tudo tem um propósito, né? Então, nós precisamos descobrir o que seja. A outra causa, segundo o Cristiano Torque, é a ignorância e o orgulho, né? A ignorância de não saber, de não conhecer as leis divinas ou naturais, e mais do que isso, em sabendo não respeitar. Aí nós vamos lembrar daquelas ignorâncias que a gente estudou na Congege, né? A ignorância do não saber ainda é desculpável, mas aí depois a gente sabe, tem a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitas vezes nós conhecemos as leis, não vivenciamos. Conhecemos as leis, não sentimos e não vivenciamos. Né? E assim vai. Então, também, outra coisa que contribui, além da ignorância, é o orgulho. Ele juntou as duas coisas num momento só, né? Sendo este fator, né? Ignorância e orgulho. Ele vem nos dizer que as criaturas em desespero, porque houve um acontecimento desagradável, um acontecimento, como é que a gente, não só desagradável, mas uma coisa mais difícil mesmo, dolorosa, seria a palavra, né? Numa atitude de rebeldia contra as leis do Criador, não aceita os reveses que a vida lhe impõe. Então, isso também é causa. E como eu sei muito mais do que os outros, e como eu não vejo uma luz no fim do túnel, porque eu tenho uma visão estreita e às vezes desfocada, e às vezes eu tapo esse olho aqui, ó, então eu só enxergo muito pouco. Quando eu não vejo uma solução para a problemática que agora está perturbando o meu existir,
Eu caminho para aquilo que aparentemente é mais fácil. Tá? Que aparentemente é mais fácil. Muitas vezes, né, o indivíduo que faz a opção pelo suicídio, ele esquece, né, que existem problemas sim, mas que os problemas são superáveis e são solúveis, mas naquele momento parece que nada tem solução. A pessoa não consegue enxergar. E isto, o Cremers vem nos avisar. Tem que prestar muito atenção à conversa que a pessoa diz, à linguagem, à fala, ao vocabulário, às emoções que a pessoa demonstra, né? Que ela revela ali uma emoção que outra, e nós temos que prestar atenção. Cabe a nós que estamos, né, assistindo um e outro, na família, na vizinhança, no trabalho, no grupo de amigos, prestarmos muita atenção. As dificuldades que permeiam a nossa vida, por mais desafiadoras que sejam, elas são instrumentos de reparação, né? Foi o melhor instrumento que a lei, ou seja, a espiritualidade conseguiu fazer com que surgisse, né, na nossa caminhada, independente de idade, independente de gênero, masculino, feminino, não importa, independente de qualquer coisa. Exatamente a dificuldade, ela é um instrumento de reparação, um instrumento de crescimento intelectual e espiritual. Por que intelectual? Porque a gente precisa pensar como é que eu vou resolver aquele problema tão difícil que está batendo na minha porta. Como é que eu vou dar conta, né, desta situação tão desagradável com este familiar, com este chefe, enfim. E aí, o crescimento moral, os esforços que temos que fazer. Não é uma semana, não é 15 dias, são muitos meses, décadas, às vezes uma existência toda. E a gente vai descobrir por quê. Porque nem todo mal, nem toda a dificuldade que estamos vivenciando hoje é o do aqui e do agora. Né? Quem esqueceu o carro aberto ali na frente, com a janela, quando chegar no carro, tiver sem isso, sem aquilo, pá, esqueci de chavear. É assim, é assim. Nem sempre a gente lembra tudo. E aí o desespero bate, né? Não é que a gente vá tirar a vida por causa disso, mas enfim, né? Enfim, nem tudo é do aqui e do agora. Algumas tendências nossas são de ontem. E algumas reparações que nós temos que fazer, elas vêm do passado e aí então é mais complicado. Muitos de nós, quando ele fala do orgulho, Cristiano Torque, ele vem dizer também que muitos de nós, quando endurece no seu ponto de vista, se torna um sujeito inflexível, o orgulho fica cada vez mais exacerbado, não é? O amor próprio cada vez mais potencializado, não escuta ninguém. E aí se torna uma pessoa só. Sofre de autossolidão, se é possível se dizer assim, né? Uma solidão causada por si próprio, uma escolha sua, né? Outros também, né, de nós não aceitam derrotas, né? E aí é difícil. Irmão X vem nos contar, numa das suas obras, acho que é Em Contos e Apólogos, que na década de 50 do século passado, faz tempo, quase na década de 60 ou por aí, né? Brasília estava na época de ser inaugurada, 1961, tinha um paulistano que era dono de uma fábrica de camisas, e a especialidade dele era camisas de linho. E houve uma situação econômica no Brasil, então a gente pode ver que às vezes as situações econômicas difíceis são cíclicas, né? Elas aconteceram lá adiante, agora de novo, né? De novo. E houve uma situação muito difícil naquele momento.
E uma série de pedidos feitos, e não foi só no Brasil. Houve um problema no Brasil, mas houve um problema no exterior também. E uma série de pedidos de camisas que haviam sido feitos a este empresário foram devolvidos. E ele estava desesperado porque ele não tinha dinheiro para pagar novos fornecedores de tecido, ele não tinha como pagar os seus funcionários, ele não tinha como dar conta, enfim, de todas as coisas que lhe cabiam cumprir. E ele, no desespero, ele tira a sua vida, né? Ele se suicida. Muito bem. 2 dias depois, logo após o funeral, a família voltando ao escritório, olha a correspondência do dia e chega uma carta de um desses reis sauditas da Arábia lá, fazendo encomendas porque as camisas que ele fazia, o linho, o tecido que ele trabalhava, não produzido por ele, mas o tecido que ele trabalhava era de excelente qualidade. Então havia um pedido que era para desovar tudo aquilo que havia em estoque e tinha voltado. 2 dias depois. Então, esses problemas que parecem insolúveis e insuperáveis, eles têm que nos fazer pensar. Eles têm que exigir de nós esforços, porque eles são instrumentos de reparação, de crescimento espiritual e de crescimento intelectual. Outras causas também, né, de suicídio e via orgulho é quando nós não aceitamos uma derrota, quando não aceitamos uma doença aparentemente incurável. Muitos de nós temem o câncer. E ao primeiro diagnóstico, a extinção da vida, né? Uma decepção amorosa, né? Todos esses itens que nós fomos nominando, eles são causas de suicídio também. E nós não imaginamos, né, as experiências amargas que nós vamos lá adiante conhecer. Outra causa é a obsessão espiritual, né, que tem sido muito pouco estudada pelos profissionais da área da saúde, mas nós sabemos, né, que a obsessão por ser o domínio de um espírito desencarnado, né, de um espírito, desculpe, inferior, é o domínio de um espírito inferior sobre outro espírito. Não precisa ser desencarnado. Guris, deixa a gente se separar de vocês para vocês verem como é que fica a coisa. Deixa vocês verem. Vocês vão arrumar uma obsessora. Isso é terrível. Guris? Abra o olho. Então é isso, né? A gente fala assim, brinca com uma coisa séria. Mas nós precisamos prestar atenção nisso. E aí vem a explicação da doutrina espírita. Esses obsessores que nos influenciam de maneira tão violenta a que tiremos a própria vida, eles são inimigos do passado, ávidos de vingança contra o seu desafeto. Por vezes, o assédio espiritual é tão grande que pode ocasionar problemas orgânicos sérios, inclusive lesões no cérebro. Mesmo a pessoa sendo tratada pelo médico, pelo psicólogo, se não receber um tratamento espiritual adequado a tempo, ai. Né? Então, nós temos que prestar atenção a isso. Outra causa, segundo Cristiano Torque também, é o desleixo com o próprio corpo físico. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Quando a gente abusa de determinadas coisas, né? Os vícios, eles se expressam no físico. Excesso de álcool, excesso de comida, excesso de medicação, a droga, o fumo, né? O sexo desequilibrado, isso se expressa no organismo. E é cuidar mal do nosso organismo.
Além disso, nós temos os defeitos morais, né? Que também são nocivos e esgotam, retiram de nós as boas energias que nós podemos ter, né? Então, a gente pode dizer a mágoa profunda, o ódio, a inveja, que chega a ser uma coisa assim desesperadora, e assim vão esses defeitos morais, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque André Luiz vem dizer que estes são conhecidos como suicídios indiretos ou inconscientes. O descuido com o corpo físico, né? Muito bem, até porque ele diz que é indireto, porque é o estilo de vida que nós adotamos, a maneira como nós vivemos, né? Como nós conduzimos a nossa existência, é que faz com que nós tenhamos esse tempo de vida que nós tínhamos muito maior, ele fica reduzido. Muito bem. O que nós precisamos fazer? Primeiro, nos conhecer. Aí vem as profilaxias, né? Nós temos que nos conhecer. Primeiro, lembrando que somos filhos de Deus. Isso é a primeira coisa, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos de essência divina, nós estamos aqui, né, para cumprir alguma coisa. Porque nós dizíamos lá adiante que nada que é criação divina foi feito sem serventia, sem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade, né? Então, nós precisamos, sim, pensar que nós somos de essência divina, estamos aqui porque temos algo para cumprir e nós precisamos saber que se o que nós estamos fazendo está de acordo com o nosso desejo de ser feliz. Se não podemos ser felizes aqui e agora, porque Jesus teria dito para nós que a felicidade não era desse mundo, num determinado momento. Lá adiante ele diz assim, no mundo conhecereis aflições. Ele não disse só conhecereis aflições. Ele não colocou este só, que é um advérbio de tempo. Só conhecereis aflição. Não. Ele só disse isso. Vocês conhecerão aflições. Aqui, ali, algumas maiores, outras mais ou menos, outras sim, pequenas aflições. Mas conhecereis aflições, né? Então, nós precisamos pensar, sim, que se nós estamos aqui, motivação maior há do que simplesmente os aborrecimentos, as dificuldades, os tropeços e, mais do que isso, os problemas que a vida nos oferece. É preciso lembrarmos que o grande problema depois do ato suicida é quando nós, despertando no mundo espiritual, nós descobrimos, frustrados, que ninguém foge de si mesmo, que ninguém morre, que o que se destrói apenas é o corpo físico, que a consciência continua vivíssima, atiladíssima, em outra dimensão, mas completamente funcionando. É claro, né, que há um desapontamento, há uma desordem das faculdades mentais, claro que sim, né? Mas o remorso e tudo isso nos atinge naquele primeiro momento. Então, este sofrimento que qualquer um de nós que um dia planejou ou já fez no passado, porque nós não sabemos o nosso passado. O suicídio, qualquer um de nós, né, que imaginava que nós ficaríamos livres, aliviados do sofrimento, nós vamos nos dar conta que eles vão se agravar. Porque desde o momento que a gente teve a primeira vez esta vontade de tirar a própria vida, da autoextinção da vida, aquele filme começa a rodar. Uma cena, depois da outra, depois da outra, depois da outra e depois da outra cena, né? Então, Cristiano Torque coloca aqui, nem é ele, desculpe, é a Sueli Caldas Schubert. Ela coloca assim, ó, se repassa esse filme, um filme como se fosse a própria vida, no morrer e remorrer sem tréguas.
Então aquilo fica recorrente. Passa, talvez para a gente poder fixar, né? Onde foi que eu errei? Por que motivo eu fiz isso? Tá? Então, o que precisamos fazer, na verdade, né, lembrar, né, que as enfermidades que hoje, muitas delas, físicas, mentais, elas afetam a muitos de nós, elas não têm origem nesta existência. Muitas das nossas enfermidades têm a ver com esta situação de lá. Deste desatino cometido em momento anterior. E nós temos que encarar, então, estas mutilações do hoje, e Chico conta, é contado lá, Lindos Casos de Chico Xavier, daquela entidade, né, que já tinha vindo sem toquinhos de braço, toquinho de perna, e assim mesmo, não falava, né, porque ele já tinha tido os impropérios terríveis, tinha visão, não tinha audição, tinha, né, audição, visão, não falava, e toquinho para cá e toquinho para lá. Ainda assim, tentou destravar a sua cadeira de rodas para cometer o suicídio. Quantas vezes, né? Já veio todo mutiladinho. Então, doenças dolorosas de hoje, que certamente complicam a nossa vida, elas têm a raiz no passado, não aqui e agora, né? E temos que lembrar uma coisa muito, muito importante. A bondade de Deus, o amor de Deus, não faz com que isto, né, seja uma punição. Ao contrário, a ideia de punição é nossa. É autopunição. Nosso Pai não nos perdoa porque não precisa. E não nos pune porque nos ama. Bem defeituosos como somos. Já melhoradinho como muitos de nós somos. E maravilhosos como todos de nós seremos. Todos nós seremos, né? Então, essas enfermidades, elas têm, são um remédio amargo? São. Mas elas servem para corrigir e educar o espírito imortal. E aí é importante lembrar a fala que esse menino escreve aqui, maravilhoso, André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. André Trigueiro, no Congresso Espírita de 2013, ele tem uma fala sobre suicídio fantástica. E ele colocou no livro nesse ano de 2015. Então, vale a pena. Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e do mundo. André Trigueiro. E ele vem dizer que num planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento cumprem função pedagógica importante. É aprendizado. Nós não tinha outro jeito de nós aprendermos. O melhor seria a gente se abraçando, a gente se cumprimentando, se beijando, gostando um dos outros. Mas a gente tem uma certa reserva uns com os outros ainda. É por isso que ainda passamos por necessidades. Até nos amarmos plenamente. Muito bem. Uma das coisas, né, que nós temos que lembrar também, então, que a vida é um bem supremo indisponível. Isso ali os espíritos tinham nos dito lá no livro O Céu e a Terra. Desculpe, Céu e Inferno. Por isso mesmo, né, o corpo que nós temos é o primeiro empréstimo que Deus nos dá quando nós chegamos na Terra. Olha que maravilha! É o primeiro empréstimo que nós tivemos. Nós somos essência divina, não morremos. Nós reencarnamos o empréstimo, esse corpinho. Papai e mamãe contribuíram sem dúvida, senão a gente não tinha assim, a sobrancelha desse jeito, o cabelo liso, escorrido, o cabelo todo ondulado, nós não teríamos o nariz desse tamanho, o queixinho não sei do que, a orelhinha tal. Isso são heranças de papai e mamãe. Mas o primeiro empréstimo que nós recebemos de Deus é exatamente esse corpo abençoado para a gente poder aperfeiçoar o espírito que nele habita, que é esse que precisa ser aperfeiçoado. E a gente adora puxar aqui, esticar aqui, colocar uma coisinha por aqui, arrumar isso e bota dentadura e faz. Isso é importante? Muito. Porque é esse corpo que me leva daqui até ali. É muito importante.
Mas só isso não é suficiente. Precisamos tratar do espírito, porque é este que sobrevive ao período no corpo físico. Então, precisamos andar agora. O que diz-nos o Espiritismo, né, sobre essa profilaxia, ou seja, o que nós temos que cuidar, né? Ele vem nos esclarecer sobre os perigos e a inutilidade. E por isso, do suicídio, né? Desse gesto translocado do suicídio, porque sofremos muito. Então, toda a casa espírita se associa a esse movimento, né? A CVV, né? O seu eu não lembro mais, é de Valorizando a Vida. Como Centro de Valorização da Vida. Aí, obrigado. Centro de Valorização da Vida, né? Então, e vem nos trazer com toda a sua doutrina, né? Vem nos trazer com toda a sua doutrina, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, vem contribuir para que nós, né, pensemos muito no que estamos fazendo aqui, por que as dificuldades batem à nossa porta, né? O Evangelho vem dizer as causas das atuais aflições, as causas anteriores das aflições, para nós criarmos um lastro. E isto nos dá a força e a coragem de seguirmos em frente, né? Mas também, mais do que isso, a doutrina espírita vem para, não só para prevenir, né, contra o suicídio, mas também para consolar a família do suicida. Muitas vezes, nós corremos tanto, nós trabalhamos fora, a gente vai para cá, se dedica para isso, se dedica para aquilo, e nós não vamos prestando atenção no nosso familiar. É desta atenção cuidadosa, detalhista, que nos fala a propaganda do Cremers. Para nós ficarmos atentos, olhando, né, essa pessoa que nos acompanha na existência. Porque ela precisa de nós. Ela não fala do que lhe machuca e do que lhe faz mal e que tu lhe está deixando sem condições de viver. Então, precisamos sim, né, mais do que nunca, orar pelas famílias. Orar por aqueles que já partiram, tendo cometido suicídio. Aqueles que nesse instante estão tentando fazer isso. Merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa oração, a nossa vibração de amor, né? E acima de tudo, né, lembrando que os maiores antídotos contra o suicídio são a vigilância. Quando nós estamos nos afastando das pessoas, quando nós não estamos crendo em mais nada, quando nós não confiamos em mais ninguém, quando nós não temos mais esperanças, é a hora de buscar socorro. A oração é importantíssima nessa hora. Muito importante. Por aqueles que foram, por aqueles que aqui estão, e quando a gente está muito só nessa hora. No momento da aflição, no momento do desespero, no momento da doença, muita prece. E o trabalho, segundo a informação de Cristiano Torque, e o trabalho em favor do próximo. Então, nunca esquecendo, vigiai e orai é indicação de Jesus, é ensino de Jesus. Então, vigilância, oração. Né? Quando eu não estou bem, vamos correr. E o trabalho em favor do próximo, porque é um trabalho que não só ergue o próximo, mas nós nos erguemos juntos. E isso é que importa. Valorizando a vida é isso. É pensar que somos filhos de Deus, que o Pai não nos deixa sozinhos, que se o Pai cuida das aves do campo, dos lírios que nunca teceram e nem fiaram, e tem as vestes mais lindas do que Salomão teve, quanto mais esse Pai não vai cuidar de cada um de nós. Que Jesus nos ilumine, que o nosso Pai nos abençoe e que nós façamos muito para valorizar a vida que temos, independentemente de como ela esteja nesse exato momento. Muito obrigada.